Olá! Vamos bater um papo com o professor Gilvan Araújo. Ele é mestre e doutor em comunicação social pelo FMG, jornalista, sociólogo e publicitário. Autor de 3 livros, dentre eles Telejornalismo da História às Técnicas, lançado em 2017 pela editora Intersaberes. Seus estudos giram em torno da sociologia da comunicação, tendo como objeto empírico as telenovelas brasileiras. Fique conosco que o programa Atualidade já vai começar. Professor Gilvan, muito obrigada por estar aqui conosco na TV Promove. Eu que agradeço pelo convite. Prazer te receber. Obrigado. Olha só, como que começou esse seu interesse pelo estudo das telenovelas, professor Gilvan? Eu acho interessante essa sua pergunta, Cássia, porque todo mundo que fica sabendo que eu gosto de estudar telenovela, pensa assim, é um noveleiro, segue todas as novelas, sabe tudo. Não, não é bem isso. O meu interesse pelo estudo da telenovela está exatamente além daquilo que vai da história, da trama, né? O que me interessa na telenovela é ela como um produto midiático altamente lucrativo para as emissoras de televisão. Só para você ter uma ideia, Escravizaura, né, de 1977, que foi a primeira novela da Globo a ser exportada, ela foi exportada para 80 países. Ela faturou, assim, 200 vezes mais do que ela custou para a televisão, né? Então é um produto altamente lucrativo. E até hoje, mesmo com os streams, ela ainda é muito vendida. Muito vendida, foi vendida na China, na Rússia. Eu me lembro uma vez, eu estava em Paris, no hotel, assistindo televisão, e aí estava passando Escravizaura, um remake, uma reprise da novela, que já tinha passado algumas vezes na França, e estava repetindo de novo o tamanho sucesso dela. Avenida Brasil, por exemplo, né, de 2012, que foi o meu objeto do doutorado de estudo. Ela se vendeu para 130 países, né? Se você imaginar que no globo nós temos cerca de 197 países, um produto ser comercializado em 130 países é um sucesso. Né? E você falando sobre isso, eu fico imaginando assim, a gente pensa que essas telenovelas, elas estão falando da realidade brasileira, mas você falando assim, parece que isso diz respeito a um aspecto que é mais global, né, Gilvan? É interessante, assim, porque quando a gente pega as fases da telenovela no Brasil, ela começa com a fase do romantismo, né? Era aquela ideia do capa-espada, do romance da mocinha com o vilão e o mocinho, era muito essas histórias assim, o amor romântico, né? Que hoje em dia a gente pode até questionar muito sobre isso, Sim. né? Mas depois ela passa por uma fase de modernismo, ela tenta se encaixar numa crítica à modernidade. Selva de Pedras, por exemplo, né, da Janete Claire, ela vem criticar esse homem nessa selva de pedras, né, onde o humano, o lado mais humano vai se perdendo em nome do concreto, do progresso, etc, né? E a fase atual, né, que aí começa na década de 2000, é o que a gente chama de uma fase interativa da telenovela. Como assim? Onde ela começa a olhar para os problemas sociais mais específicos, né? E começa a abordar isso através de merchandising sociais ou de núcleos dentro da telenovela, de personagens que têm uma representatividade sobre esse aspecto do problema social que ela quer abordar. Por exemplo, o problema do negro, o problema do homossexual, do transexual, o problema da violência, do etarismo. Ela vai abordando essas questões sociais no que a gente chama de realismo interativo, né? Que é o aspecto mais moderno das fases dessas telenovelas brasileiras, né? Que é a atual, né? A última, por exemplo, agora que saiu de exibição, Vai na Fé, né? Das 19 horas na Globo, ela teve um elenco predominantemente negro, né?
de pessoas pretas no elenco, inclusive no protagonismo. Atualmente, as 3 novelas do horário noturno da Globo, das 18, das 19, das 21, têm no protagonismo artistas negros, né? E isso é um avanço, né? Para a sociedade, porque durante muito tempo o povo preto, né, nesse país foi colocado como coadjuvante, né? Como serviçal, isso, como bandido, né? Então agora eles assumiram um protagonismo, e isso é muito bom, isso é um avanço social que, de certa forma, a telenovela reflete, né? Os alunos de comunicação costumam perguntar pra gente assim, o que veio primeiro, né? A mídia ou a sociedade? Quem influencia quem, né? Com certeza a sociedade influencia a mídia, né? Porque a mídia existe em função de uma audiência que é social, e ela precisa dar para essa sociedade aquilo que essa sociedade quer ver, quer discutir, quer refletir, quer analisar, né? Eu lembro que Manuel Carlos sofria muita crítica, ele falava que ele retratava só ali aquele povo branco do Leblon, né? Sim. Que era novela ali muito situada, e o Brasil tão rico e tão heterogêneo, tão misturado, não era refletido. Isso, então agora tem chegado às telenovelas. Tem chegado. Inclusive o próprio Manuel Carlos colocou a Thaís Araújo como uma primeira Helena negra nas novelas dele, né? Por causa dessa pressão social mesmo, né? Aliás, assim, a Thaís Araújo, que eu acho belíssima, né? Ela, particularmente, ela é uma atriz, assim, que ela vem levantando bandeiras mesmo, né? Foi a primeira protagonista negra da televisão, né? Com Chica da Silva na Manchete, né? Depois ela foi a primeira protagonista negra de uma novela da Rede Globo, com A Cor do Pecado, né? E ela vem assim fazendo, né, Cara e Coragem, que foi antes de Vai na Fé, tinha ela também no protagonismo. Então ela é uma artista assim, e casada com Lázaro Ramos, que eu acho que é outro artista fenomenal, né? Um casal bacana. Demais. E com relação, Gilvan, eu lembro que assim, sempre era um tabu muito grande o primeiro beijo homossexual. E isso agora já aconteceu? Já. Eu acho que também essas coisas vão normalizando, né, Cássia? Graças a Deus, né? Porque, assim, é complicado você imaginar que você está no século XXI, que a ciência humana está pensando em povoar Marte, né? Em vasculhar o universo, né? E o ser humano ainda ficar retido a essas pequenez idiotas de racismo, de homofobia, de xenofobia, né, de misoginia. São coisas que não cabem mais numa sociedade que se diz ou que se quer ser avançada, né? E você acha que isso, aqui no Brasil, isso acontece... O que você acha que está acontecendo então agora, esse protagonismo dos negros, essa tentativa de deixar as mulheres ali como protagonista também, do homossexual? O que você acha que foi um corte assim para que isso chegasse? Eu acho que foi um posicionamento da própria sociedade através de movimentos articulados, né, de negros, de homossexuais, né, que vem lutando há muitos anos por um reconhecimento de igualdade, né? Ninguém quer mais do que aquilo que se tem direito, né? É o direito à sua existência, de você existir da forma que você é. Né? Então, eu acho que é isso que foi o grande avanço, né? Eu acredito também que tem ainda muito que se avançar, né? A gente não pode dizer, tá tudo resolvido, agora não tem mais racismo, não tem homofobia. Não, a gente vê que no dia a dia a violência contra a mulher, a violência contra o negro, o racismo, a homofobia continua acontecendo, né? O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, né? Então, assim, tem muita coisa ainda para se resolver, e que bom que a telenovela acordou para esse aspecto e pode contribuir para essa reflexão, para esse avanço, para essa discussão, né? Por que você acha, Gilvan, você aí, seu lado da sociologia como sociólogo, que o brasileiro assiste tanto às novelas? Você acha que também tem uma coisa ali do lazer? O que você acha que dá esse bope tão grande? Cássia, a gente pode dizer assim, que a telenovela, ela caminhou na sua história para um nível de popularidade. Ela queria popularidade, né? Antes, a elite brasileira assistia ao teatro.
né? A população, o povo, né, ouvia a radionovela, né? Então, assim, a telenovela, ela é uma junção do teleteatro com a radionovela. E aí surge, então, a telenovela, né? Na Tupi, no dia 18 de setembro de 1950, a Tupi de São Paulo foi a primeira emissora brasileira a entrar no ar. O Brasil foi o quarto país do mundo a colocar a televisão no ar e Belo Horizonte a terceira televisão do Brasil, né? A TV Itacolomi, a TV Itacolomi, que era uma afiliada da Tupi, né? Então, assim, era entretenimento. O que se pretendia era entretenimento. Só que a sociedade brasileira, ela evoluiu nesse aspecto e a telenovela passou a ser não só um entretenimento, mas também um canal de comunicação, de divulgação, um produto muito forte, comercializado, como a gente já falou, no mundo inteiro. Então ela passou a ter um papel também de informação e de formação também, né? E agora, e assim, já há um tempo atrás, que as pessoas começam também com as pesquisas de audiência, a ver, né, o que está dando certo, que as pessoas estão gostando mais, a partir daí pode ter uma reformulação da trama, não pode? Um com certeza, cresce, outro com diminui. certeza. A telenovela, como a gente diz, é uma obra aberta, né? O autor tem um enredo, né, uma proposta que ele traz para aquela história, mas aquela história, ela é pautada pela audiência, né? E não é só exatamente agradar a audiência, de certa forma, entregar para a audiência um produto com a qualidade que é exigido por essa audiência. Né? Eu assim, não tenho nenhum estudo nesse sentido ainda, mas essa novela das 21 horas, né? Terra e Paixão, né? Ela é uma novela que você percebe claramente que a trama está sendo modificada o tempo todo, porque a história estava sendo conduzida de uma forma que não estava agradando a audiência. Né? Então ela é modificada o tempo todo, surgem novos personagens, matam-se outros personagens para encaixar a trama naquela linha com a audiência, que a gente pode entender a audiência como público consumidor, né? Então, assim, o consumidor sempre tem razão. Quer agradar, né? E você já escreveu obras acadêmicas, assim? Você pensa em escrever, ou você já escreve algum tipo de crônica, conto, romance? Cássia, eu sou apaixonado pelo jornalismo literário, né? Adoro, assim. Tenho alguns projetos, assim, para escrever um livro sobre de jornalismo literário, né? Assim, a partir de uma notícia muito interessante, que eu acho que dá um desdobramento de uma história, sabe? Até um pouco romantizada, assim, muito, muito interessante. Mas eu escrevo também peças de teatro. Olha só. Assim, raramente eu conto isso, sabe? Porque eu nunca publiquei, nunca fiz patente desses textos, sabe? Mas eu já escrevi umas 5 peças de teatro. E temas contemporâneos para temas contemporâneos e cômicos. Eu gosto de comédia. Que legal. E alguém já encenou, já montou? Não. Uma delas, inclusive, foi me pedido por uma amiga minha que é do teatro, sabe? Mas ainda não viabilizou a apresentação, não, sabe? Legal, quando viabilizar, eu vou ficar bem feliz. Nossa, muito bom. E é bom, porque eu vejo assim, quem lê muito e quem vê muito cinema e coisa, eu acho que acaba surgindo uma hora uma vontade própria de escrever, de escrever as suas histórias. Os seus personagens, Tem uma amiga minha que está me convidando para poder roteirizar um filme, sabe? É uma amiga minha do Rio. Assim, eu fico pensando, porque roteiro não é exatamente a minha praia, não. Eu acho que é um trabalho muito técnico, muito específico, muito difícil, mas a proposta dela é bem interessante. Eu estou bem tentado, sabe, em aceitar, assim, para o ano que vem, sabe? Fazer um roteiro, sabe? De um filme de suspense, que é o gênero que eu mais gosto, sabe? Nossa, muito bom. Aí depois você vem contar pra gente. Pode deixar. Depois, se der certo, eu conto sim. Muito obrigada por esse bate-papo nosso aqui breve. Quando tiver novidade, você volta para contar. Claro, foi um prazer. Sempre que você quiser, estou às suas ordens, viu? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.